Olá, boa tarde. A Universidade Livre de Educação Cósmica, a Unicósmica, está iniciando agora o dia 4 da segunda Conferência de Exobiologia e Cidadania Cósmica, o último dia, né? E a gente já vem desde o dia 8 debatendo o tema como estabelecer o contato com civilizações extraplanetárias. Bem, agora eu saúdo os meus companheiros, a minha companheira de bancada, Ana Santos. Daqui a pouco a gente vai ter também a presença do Paulo Santos aqui para fazer os comentários. Boa tarde, Ana. Estamos chegando aqui ao último dia da nossa segunda conferência de Exobiologia e Cidadania Cósmica, Ana. Boa tarde, Cássia. Realmente já estamos chegando ao final hoje, né? Desse momento, né? Porque a Unicósmica pretende ter muitos e muitos momentos também maravilhosos, trazendo esse conhecimento tão importante para todos nós. Então, eu quero dar o meu boa tarde, o meu namastê a todos os nossos cosmonautas que já estão aí, aos que vão chegar, a quem vai assistir depois, dar o meu namastê. Fico muito feliz em ter realmente realizado este evento, porque nós sentimos na alma, no nosso coração, o resultado dessas informações. Então, Paulo Fernandes, né, que foi o nosso grande inspirador ao fundar o SES, e que nos deixou esse legado tão importante, né, e que realmente resultou no quê? Num grande projeto de educação, que é o projeto Unicósmica. Porque quando a gente pensa o que é reintegrar a humanidade ao cosmos e à natureza, a gente sente realmente a grandeza de tudo isso e procura, de certa forma, a gente compreender o que é essa unidade. E ontem o Marcos Petit falou muito bem sobre isso, quando ele falou da reintegração cósmica, e que é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, nós vamos, na tarde de hoje, ter um momento especial também com Marcos Cabral. Eu conheci Marcos Cabral num evento que Marco Petit organizou para falar sobre as Taxirã. E ele estava lá, foi Paulo Iannuzzi, e foi aí que veio realmente esse conhecimento. E todos nós nos integramos e nos sentimos realmente unos, né, nesse trabalho. E por esse motivo, estamos assim trazendo e fazendo essa convivência. Embora o Marco Cabral, ele tem o trabalho dele é convivendo com os amigos do espaço. A gente está aqui convivendo com os nossos amigos aqui do nosso belo planeta azul, da nossa escola Terra, de uma grandiosidade, de uma beleza, de uma diversidade que realmente nos encanta, e eu tenho certeza que encanta também qualquer civilização de fora. Então, é uma oportunidade, é um momento de gratidão de estarmos aqui na tarde de hoje. Então, eu quero deixar, porque Marco tem muita coisa para falar. Então, eu vou já liberando já o meu momento, meu espaço, e depois a gente retorna para poder darmos continuidade à nossa conversa, Cássia, e eu deixo agora você para fazer os encaminhamentos da tarde de hoje. Maravilha, Ana. A gente tem muito o que conversar. Como você disse, somos uma comunidade, a gente fala a mesma língua, né? E hoje a gente vai entrar mais a fundo no tema do contato, porque nós temos aí as palestras de Marco Cabral, né, com sua convivência com seres do espaço, ele é contatado desde a infância, e também Gilda Moura, doutora Gilda Moura, que trabalha com abdução, ela é uma das referências mundiais nesse tema. Após as palestras, a gente vai encaminhar as perguntas dos nossos amigos cosmonautas que já estão aqui reunidos com a gente aqui pelo YouTube e pelo Facebook, tá? Então, Ana, sem mais demora, né? Vamos assistir a palestra Convivendo com os Amigos do Espaço, com o ufólogo Marco Cabral, que vem compartilhar com a gente suas experiências, suas incríveis experiências com os viajantes do cosmos. Marco é contatado desde criança, pesquisador de ufologia e discípulo da ufóloga Irene Granck, que a gente tem assim uma maior admiração também. Ele é músico, ele também é professor e arranjador, tem formação em arqueologia, parapsicologia, hipnose e fotografia. Então, Marco, é um grande prazer ter você aqui, é uma honra muito grande, seja muito bem-vindo
a segunda conferência de Exobiologia e Cidadania Cósmica. Boa tarde os amigos da Unicósmica, boa tarde, Ana, boa tarde, Cássia, boa tarde a todos que estão assistindo. Agradeço pelo convite. Eu tive o prazer de. A Ana eu já conhecia de nome, pela Irene, e por trabalhos dela, por eventos, há muito tempo, né? E tive o prazer de conhecê-la diretamente, entre aspas, né? Porque a gente está virtual. Realmente, como ela falou, num evento que fizemos sobre o tema Astacheran, com o Petit, né? num desses eventos dele, há pouco tempo atrás. É com muita gratidão que eu agradeço o espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho. Bem, minha experiência começa pequeno, né? Acho que a maioria das pessoas, assim, dos contatados, pelo menos grande parte deles que eu convivi, que eu convivo, eles começam com tenra idade, né? Bem jovens, bem crianças, tal. E assim foi comigo também, né? O meu primeiro, vou alinhavar aqui rapidamente. O meu primeiro contato, que eu tenho consciência de ter tido, foi com 6 para 7 anos de idade, na cidade de Mongaguá, em São Paulo, cidade litorânea, próximo a Itanhaém, Peruíbe, Santos, aquela região, Praia Grande e tal. E lá eu fui levado para dentro de um objeto na praia. Eu não sei se eu vou ter tempo para contar tudo isso aqui, mas eu vou resumir um pouquinho para vocês, para quem não conhece a história, saber do que eu estou falando. Acho que tem, viu? Vou resumir um pouquinho, então. A gente passava férias escolares naquela época em Mongaguá. Meu pai tinha uma casa lá, né? Meus pais tinham casa lá, e a gente passava lá férias escolares, final de ano principalmente. E a casa estava cheia, porque ia ser final de ano, Natal, aquela coisa, então tinha primo, tinha tios, tinha irmãs, meu pai, minha mãe, enfim, avô, enfim, um monte de gente lá. E numa determinada madrugada eu fui acordado, né? Eu acordei com um zumbido, não é um zumbido, é um apito mesmo, no ouvido direito. Eu acordei com aquilo e todo mundo estava dormindo, mas eu de imediato, como num ato contínuo, eu já me levantei, como se eu já soubesse, não sei explicar bem isso. Eu me levantei, coloquei o chinelo. Veja bem, eu tinha 6 anos de idade, 6 para 7 anos. Eu me levantei, coloquei o chinelo, uma camiseta e tal, e saí sem acordar ninguém. A nossa casa ficava 2 ou 3 quadras da praia, era muito próximo. Eu peguei aquela rua, ainda de terra na época, né? E fui em direção à praia. A praia é uma extensão de terra muito grande, né? O litoral de São Paulo tem isso. E até chegar à água. E uma noite muito bonita, todo mundo dormindo, devia ser, não sei o horário exatamente, mas todo mundo dormia muito cedo naquela época lá, porque também não tinha o que fazer, a cidade pequena, diferente do que ela está hoje, já bem desenvolvida e tal. E eu fui em rumo à praia e, chegando lá, eu me sentei num ponto da areia, sozinho, e fiquei escutando aquele mar, né, o barulho do mar, e vendo aquele céu maravilhoso. Quando, de repente, eu vi um ponto de luz, e quando eu dei por mim, eu já estava dentro de um lugar. Eu achei aquilo... Tomei um susto, né, praticamente. E de cara eu dei com uma mulher muito alta, devia ter 1,90 m, mais ou menos. Essa mulher usava uma roupa preta, colante no corpo, colada ao corpo, né? Como se fosse um vestido, mas ao mesmo tempo um macacão. Eu não saberia explicar direito para vocês. E ela usava um cabelo preto, como se estivesse com gel, todo penteado para trás, cabelo longo e com rabo de cavalo, né? Preso nas costas. E ela tinha os olhos mais oblíquos, os olhos azulados, muito bonita, mas muito branca, pele muito branca. Eu dei a mão a ela, porque ela fez um sinal, queria me dar a mão, ela não falou nada comigo, eu dei a mão a ela com a maior tranquilidade, como se eu já conhecesse ela há muito tempo.
E segui com ela de mão dada por um corredor. Era um corredor cilíndrico, um local era cilíndrico, e tinha como se fosse um tapete de borracha, o chão, né? Emborrachado, como se fosse. E eu segui com ela, e aquele corredor era sempre em curva, sempre para a esquerda, para a direita, desculpa. Sempre para a direita. Eu segui com ela. Eu vou acelerar um pouquinho, né? Num determinado ponto dessa experiência, eu reparei, do meu lado esquerdo, havia uma espécie de uma janelinha, uma coisa qualquer assim, e eu parei, eu travei ali, né? Ela parou também, e eu tentei olhar lá dentro, mas eu era muito pequeno, eu não alcançava para ver. Ela, vendo a minha curiosidade, ela me pegou no colo, me levantou, e aí eu pude olhar. E eu vi o que hoje eu vou traduzir. Claro que não é a mesma coisa, é diferente, mas se aproxima. Uma espécie de um berçário, né? Onde eu pude ver nitidamente 2 ou 3 bebês, crianças, né? Nas suas caminhas, vamos dizer assim, nos seus leitos, né? E eu olhei para ela, né, como quem diz assim, o que é isso, né? Eu olhei para ela, não, engraçado que eu não falei nada. Ela olhou para mim, ela apontou para mim e apontou lá para dentro. Fez isso umas 2 vezes, provavelmente. Ela viu que eu estava satisfeito, matou minha curiosidade, ela me colocou de volta no chão e continuamos o trajeto. Chegando no final desse corredor, havia uma parede. Não havia mais nada. Quando ela se aproximou comigo dessa parede, abriu-se uma porta, né, e apareceu um outro compartimento, uma outra sala, um outro local. Lá havia um camarada, um homem alto, muito mais alto que ela. Ela devia ter 1,90 m, tal. Ele tinha uns 2,30 m, por aí. Ele era bem mais alto que ela. E ele era todo branco também, não tinha pelo no rosto, tal, imberbe completamente. O cabelo preto, curto, como se estivesse com gel também, penteado para trás. Os olhos oblíquos, só que olhos verdes, mas muito verdes, né? Diferente dela. E ele veio até mim, ele usava um macacão que vinha inteiriço no corpo, né? Só tinha na parte da cintura algo que marcava, como se fosse um cinto, mas não era bem isso. E parecia que não tinha sapato, era uma peça única, era uma coisa assim. Só ficava para fora mesmo, do pescoço para cima e as mãos, né? E ele veio até mim, ela fez o sinal que eu entrasse na sala, né? Fez um gesto com a mão. Eu fui até ele, né? Entrei. Quando eu olhei para trás, a porta se fechou. Ele me deu a mão, pegou no colo, me abraçou, né? Me colocou de volta no chão. Eu fiquei olhando para ele, assim, uma coisa. Ele era muito grande, ainda mais perto de um garoto de 6 anos de idade. Ele era muito grande. E havia um lugarzinho para sentar em frente a uma espécie de uma bancada, não sei o que era aquilo, e tinha um painel fechado, como se fosse uma grande tela na frente daquela bancada. Não tinha nenhum botão para apertar, não tinha nada. Ele me colocou sentado ali, naquele banquinho, que não era um banco exatamente, né? Eu falo banquinho, mas não era. Aquilo fazia parte do chão, saía do chão assim já. E eu fiquei sentado ali e ele sentou do meu lado, num outro banco, vamos dizer assim. E ele viu que eu ficava olhando muito para aquela tela gigante, né? Eu não sei se ele percebeu, mas realmente a minha vontade era saber o que era aquilo, né? E aquela tela se abriu, né? E eu achei, na minha cabeça de criança, eu achei que eu ia ver estrela, que eu estava no céu, que eu estava voando, que eu estava... né? Eu achei isso, mas eu não vi absolutamente nada. Apenas uma escuridão tremenda. E ele viu que eu fiquei meio decepcionado, porém satisfeito, né? Matou a curiosidade. E ele, então, fechou aquele painel, não sei como, se ele apertou alguma coisa, não reparei. E ele meteu a mão por baixo daquela bancada e ele trouxe uma pilha de placas de uns 15 centímetros por 10, retangulares. Essas placas pareciam de aço escovado. E elas tinham símbolos, símbolos, em alto e baixo relevo também. Tá? E ele foi colocando aquelas placas no meu colo.
Eu olhava aquilo na minha frente assim, digamos que ele deixasse 5, 6 segundos. Ele tirava, colocava outra, eu olhava aquilo, não sabia o que fazer com aquilo, só olhava. Ele tirava, colocava, e assim ele fez. Eu não sei exatamente quantas placas daquelas eram, foram 12, 15, não me recordo, não contei. Depois de terminado isso, ele guardou isso novamente embaixo daquele móvel, daquela bancada, se levantou e se dirigiu para a minha direita. Lá havia uma outra espécie de um armário, não sei o que era aquilo, era um outro local. E eu vi que ele ficou de costas para mim, como ele era muito grande, eu vi uma luminosidade na frente dele, só que dali eu não enxergava, porque ele era muito grande e cobria toda a extensão ali do local. Quando ele se voltou para mim, ele tinha um objeto na mão que emitia luz. Ok. Ele veio até mim, sem falar nenhuma palavra, me pegou no colo novamente. Nesse momento eu reparei que abriu a porta outra vez daquele local. A mulher estava do lado de fora. Não sei quanto tempo se passou. Não sei se ela estava me esperando o tempo todo ali ou se ela voltou. Isso eu não sei. Ele me entregou o objeto. Esse objeto parecia um cristal. Eu falo que parecia um cristal porque tinha a leveza de um acrílico, até mais leve. Então não poderia ser uma pedra, né? Não era cristal, não era um minério. E ele era biterminado, entendeu? Ou seja, tinha ponta para os dois lados. Tamanho de uns 12 centímetros, mais ou menos. Ele me entregou aquilo de presente, deu na minha mão, aquilo emitia luzes e tal. Eu segurei. Ele me deu um abraço, assim, um sorriso muito, muito, muito agradável, assim, muito, muito familiar, vamos dizer, uma coisa muito próxima, né? Muito aconchegante. Só o sorriso dele era aconchegante. Me colocou novamente no chão e fez um sinal para eu, como se eu devesse ir até a moça que estava do lado de fora. Eu fui até ela, ela me deu a mão e eu me lembro que já do lado de fora dei um tchau para ele com aquele objeto, né, na mão ainda, luminoso. A outra mão eu estava de mão dada com ela. E a porta se fechou, ele sorriu, a porta se fechou, a gente voltou pelo mesmo caminho, só que no sentido inverso, né? Voltando, até que chegamos a um local onde, de repente, abriu uma porta do meu lado esquerdo e nós entramos. Ela e eu entramos nesse local, parecia uma sala, mas era muito claro, era tudo branco, não tinha lâmpada, não tinha nada, era muito claro, eu sabia que era uma sala, aquilo ali, dava para notar. No centro, acredito eu que se fosse o centro, não sei, tinha um banquinho, um negócio que saía do chão assim, muito pequeno tal, como se fosse um tamborete, um negocinho pequeno. Ela me colocou sentado ali, me posicionou, me fez ficar com a coluna ereta, com as mãos juntas naquele objeto, né, uma ponta em cada mão, colocar em cima das pernas, me deu um sorriso, fez assim, e mandou esperar e saiu da sala. Aquela sala se fechou, parecia, para quem entende de fotografia, parecia um fundo de finito de estúdio, que você não tem sombra, você não tem canto, então você não nota nada, né? A dimensão, a distância. E eu vi ela numa janelinha do lado de fora, olhando, sorriu mais uma vez, e eu percebi que algo estava girando. Eu não sei se era eu que estava girando, se aquela sala estava girando, ou se tinha alguma coisa girando, mas eu não senti nenhuma tontura, nenhum problema, nada. Não dormi, não apaguei, nada, não tive nada. Quando eu dei por mim, eu estava novamente na praia, no mesmo lugar, acredito eu, no mesmo lugar, pode ser um pouquinho diferente, mas ali, sentado na areia, com aquele objeto luminoso no colo, assim, segurando do jeito que eu estava. E chamou a atenção algo em cima, no céu, eu olhei, era um ponto amarelo, dourado de luz, que aquilo riscou o céu e sumiu. Bom, eu achei que aquilo tinha acabado, e de fato tinha, naquele momento. Me levantei, peguei o rumo de casa novamente, né? Olhando para todo lado, porque eu estava com aquilo na mão, aquela coisa luminosa, né? Que soltava luzes de cores lindíssimas.
E à medida que eu fui me aproximando da minha casa, aquilo foi se apagando, se apagando, se apagando, e o objeto ficou opaco, sem nenhuma luminosidade. Quando eu entrei pelo portão do jardim, eu tive a ideia, não sei de onde veio essa ideia, mas eu tive essa ideia, de esconder o objeto. Eu falei assim, minha mãe vai, vai me dar uma chinelada, vai me dar uma bronca. Naquela época, né, era assim. Eu falei, achar que eu peguei isso de alguém, ou o que que é isso, né? Nem eu sei explicar o que que é isso. Então, a minha ideia foi o seguinte, vou enterrar isso aqui e esconder, para ninguém saber. E foi o que eu fiz. Eu fui até atrás da casa, nós tínhamos lá um local onde a gente guardava barraca de praia, essas coisas, brinquedo e tal. Peguei uma pazinha, naquela época a pazinha era de ferro, né? Não tinha coisas muito de plástico naquela época. Eu vim até o jardim, escolhi um ponto do jardim, que é onde botavam os carros, quando chegava, e eu fiz um buraco razoavelmente fundo, consegui fazer, e enterrei o objeto, escondi e tal. Então, esse foi o meu primeiro contato com esses seres, né? Foi a primeira vez que eu... Hoje eu sei para que era o objeto, né? Eu não tenho esse objeto em minha posse, tenho certeza que ele não está mais lá. Muita gente quis fazer caravana para voltar lá na casa. Eu estive nessa casa antes da pandemia, em 2019, quando eu fui a São Paulo fazer uma palestra no Cognitus, da Cris Amaro, e competir. Né? Ele fez a primeira parte, eu fiz a segunda parte. E eu fiquei hospedado na casa de um primo meu, que lembra bem dessa casa. Ele tem casa lá próximo, né, hoje em dia. E ele passava férias lá comigo também. E a gente foi até lá, ele me levou lá, com a minha esposa, tudo, e a esposa dele. Nós fomos até lá. E eu pude filmar a casa. Quer dizer, a única casa da redondeza daquela rua que está praticamente igual ao que era na época é a que foi a casa do meu pai e onde eu estava. A única diferença é que ela tem hoje uma antena parabólica e o portão dela, ao invés de ser um portão antigo, hoje é de alumínio, né? E a entrada do jardim, seja lá quem for, não tem mais gramado, onde eu tinha enterrado. Está todo cimentado. Né? Cimentaram todo. E ninguém sabe quem mora lá. Eu não consegui descobrir até hoje quem é que mora lá. Tudo fechado, estranho, como se fosse uma casa de veraneio, não sei exatamente, não sei. Né? E, quer dizer, também o pessoal fala assim, vamos entrar lá, vamos pedir para... Eu falo, como é que eu vou fazer? Eu vou quebrar lá o chão para... Você lembra onde era o ponto do local? Eu falei, lembro. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como, né? Teria que usar uma britadeira, alguém para me ajudar para quebrar tudo lá. Não. Eu tenho certeza que aquele objeto já não está mais lá. Entendeu? Quer dizer, tenho certeza. Algo me diz que ele não está mais lá. E sei o que era aquele objeto. Aquele objeto era uma espécie avançada para aquela época, muito mais para aquela época ainda do que para hoje, do que a gente chama de pendrive hoje em dia, né? Só que muito mais evoluído. Lá tinham muitas informações a meu respeito, né? Acho que praticamente todas. Eu não sei desde quando ou quanto, ou a respeito exatamente de tudo que eu já vivi, não sei se tinha coisa de futuro, de passado, de presente, mas eram informações a meu respeito, né? Estava tudo gravado naquele objeto. Mas como eu tomei outros rumos, acabei, com o tempo, tendo, não todas, né, mas muitas informações por alguns seres que eu tive a oportunidade, o prazer de compartilhar a minha vida. Aprendi muito, tive muitas experiências e tal. Mas esse não foi o único contato. Depois eu vim para o Rio de Janeiro com 9 para 10 anos de idade, em agosto de 1999. Um mês depois que o homem pisou na Lua, eu vim para o Rio de Janeiro, porque meu pai montou um escritório aqui e as coisas andaram bem e resolveu levar a família para o Rio, de São Paulo para o Rio. E eu fui. 1969, né? 69.
E eu vim para o Rio de Janeiro, onde eu estou até hoje, né? Não no mesmo apartamento, mas na cidade. E aqui muitas coisas aconteceram. Entre elas, no começo do ano de 1970, ou seja, meses depois de eu ter chegado ao Rio de Janeiro, eu havia ganho de um tio meu que era fotógrafo, por isso é esse meu gosto por fotografia. Eu sempre entrava no laboratório desse meu tio com ele e aprendia a revelar. Eu era criança, ficava do lado dele, ele revelava fotos. Ele era um fotógrafo profissional. E ele me deu uma câmera de presente quando a gente mudou de São Paulo para cá. Ele falou: vou te dar de presente aqui uma câmera. Me deu como se fosse uma Rolleiflex, para quem é do meu tempo, sabe o que é. É uma câmera 6x6 quadrada, que você abre, ela abre em cima e você olha por cima. A foto é quadrada, 6x6, onde você coloca o filme atrás e você fotografa. Ele havia me dado essa câmera de presente, nova, tal. Eu adorei, era uma Yashica na época. Eu trouxe. E num dia, no início de 1970, onde eu estava morando, no bairro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, eu abro a janela, o céu nublado, pesado, teto baixo, sabe? Muito, muito pesado. Não chovia, estava só muito escuro, de dia, tipo umas 10 horas da manhã, e o céu todo fechado. E de repente eu olho e eu vejo um objeto muito grande, metálico, sem nenhuma luminosidade, né? Ele refletia um pouco a luz que provavelmente o sol jogava por trás das nuvens, não sei. E ele mergulhou para fora das nuvens, para baixo. E ele girou sobre o eixo dele, parecia uma espécie de uma meia-lua, assim, era muito grande. Girou e subiu novamente e entrou para dentro das nuvens. Aí aparecia em outro ponto, imediatamente, mergulhar para fora da nuvem, fazer uma evolução, subir, aí aparecia em outro ponto. Eu fiquei tão encantado com aquilo, eu peguei a câmera e lembrei que não tinha filme. Eu só tinha a câmera, não podia fotografar. Então, o que eu fiz? Eu era recém-chegado no prédio, eu morava no primeiro andar desse prédio. O prédio tinha 10 andares. O que eu fiz? Eu peguei, para não ir de elevador e ser mais rápido, depois de ficar observando um certo tempo aquele objeto, talvez uns 3 minutos, 4, eu saí de casa e subindo a escada. Naquela época eu podia fazer isso. Hoje, se eu subir 2 andares, acho que eu morro meu coração acho que não aguenta, sem fôlego. Mas naquela época, um garoto de 9 para 10 anos, de 10 anos de idade, eu já tinha completado 10 naquele momento, eu subi as escadas e fui tocando em todas as campainhas de todos os apartamentos que eram da minha coluna, que tinham a mesma visão, o mesmo plano de visão que eu. Então, alguns tinham pessoas, outros estavam sem ninguém, pessoas trabalhando. E eu fui avisando todo mundo daquilo que eu estava vendo. Não sei, acho que eu fiz isso para ter testemunha, para que as pessoas vissem que isso era verdade, que era real. E muita gente pôde observar a evolução desse aparelho, né? Tempos depois, quando eu fui fazer a minha segunda estudo de parapsicologia aqui no Instituto de Parapsicologia do Rio de Janeiro, com o professor Mário Amaral Machado e a doutora Glória Lintz Machado, havia um grupo de pesquisadores, físicos, matemáticos, tal, que era a equipe deles, né? Fazia parte da ABRAP, Associação Brasileira de Parapsicologia, da qual eu fiz parte também depois, né? E eu contei essa história para eles, e eles com cálculos, fazendo cálculo, tal, eu dizendo como foi. Eles acham que esse objeto tinha mais ou menos, de ponta a ponta, uns 300 metros de comprimento. Então era um objeto grande, entendeu? De 300 a 350 metros de comprimento. Isso ficou muito marcado. Mais ainda, aí aguçou mais a minha vontade. Aí eu comecei a ter sangramento nasal. Eu já tinha tido quando pequeno, né? Eu tinha umas coisas estranhas. Eu desaparecia de um lugar e as pessoas achavam que eu estava brincando, eu não estava mais dentro de casa, eu já estava na casa da vizinha, entendeu? Eu não sei, nem eu sei explicar como é que isso acontecia. Eu não me lembro de correr e me esconder, não é nada, eu não sei exatamente como era. E isso já acontecia comigo, mas, enfim. E eu comecei a ter sangramento nasal, essas coisas e tal, e comecei a colecionar a revista naquela época, a revista famosa, a revista Planeta, que todo mundo naquela época comprava porque era a única que falava desses temas, falava de espiritualidade, falava de coisas estranhas, de ufologia,
E num determinado número da revista Planeta, eu vi isso depois, né? Não com 10 anos de idade, eu já tinha aí uns 15 anos de idade, eu já vinha lendo a Planeta há muito tempo. E recortando jornais, sempre que saía coisas, eu fiz uma espécie de uma biblioteca minha só de ufologia, de coisas que aconteciam. E eu vi uma matéria sobre ufologia, que eu não me recordo sobre qual era o tema, e no final dessa matéria, incrível, tinha o nome de uma pessoa e o telefone, no finalzinho, no rodapé da matéria. Estava escrito lá, professora Irene Granck, telefone tal. Eu anotei aquilo, com medo de perder a revista, eu anotei aquilo num caderno meu, e aquilo ficou guardado. Porque eu já sabia, quando falou Irene Granck, e eu vi uma foto dela na revista, eu sabia quem era, porque eu já tinha visto ela em televisão, já tinha visto ela falando em rádio sobre alguns casos de ufologia. Então eu já me liguei quem era a pessoa. Aí, em determinado dia, tomei coragem e liguei para o telefone. E a minha surpresa foi que foi ela mesma que atendeu, né? Eu notei logo que era ela pelo sotaque que ela tinha. Então, já me falando comigo, tudo bem, isso aqui me recebeu muito bem por telefone, eu fiquei até meio sem graça, porque eu era um garoto de 15 para 16 anos de idade, e aí ela me convidou para ir até a casa dela, se eu queria, bater um papo com ela. E eu falei que sim. Ela morava no Leme, aqui no Rio de Janeiro, e eu fui. Né? Fui com mais 2 amigos que também se interessavam. E lá a gente conversou muito. Foi um sábado muito agradável. Eu vi coisas que eu jamais imaginava ver naquela época, que não saíam em nenhuma publicação, nenhum jornal, nem nada, nem na televisão, muito menos. E ela tomou um susto quando eu falei para ela assim, Dona Irene, como eu chamava ela, a senhora não podia fazer um curso de ufologia para a gente, ensinar para a gente? Ela achou aquilo engraçado. Porque fala, ensinar ufologia? Como é que eu vou ensinar ufologia? Eu falei, não, a senhora podia fazer algo que mostrasse os casos mais conhecidos, as pesquisas, até onde evoluiu, como se pesquisa, como é que a senhora procede para fazer uma pesquisa, quem são os casos mais famosos, coisas assim. Ela falou, eu vou pensar. Você me dá um tempinho aí que eu vou pensar um jeito. Como ela era professora de profissão, ela tinha toda uma didática já, né, para ensinar. Não demorou muito, eu recebi um telefonema dela, ela falou, olha, teu curso está pronto. Vê quantas pessoas querem vir, tá? E a gente vai fazer isso. E aí, muitos amigos meus quiseram ir ao curso da Dona Irene, e assim ela fez um curso para a gente, era todo sábado, no final a gente fazia um lanche, saímos de lá muito tarde, ela usava aquela máquina, aquele carrossel de slides, mostrava muita coisa para a gente. E numa daquelas aulas, daquele curso, ela mostrou um desenho do que seria um protótipo, naquela época, de um Grey, né? Um tipo Grey. Eu falei assim, Dona Irene, a senhora fala tanto dos seres, e esse aqui, que era o tal do Grey? Falou, não se preocupa com isso não. Tem 1 ou 2 casos só e somente nos Estados Unidos. Nenhum outro lugar do mundo apareceu isso aí, nunca ninguém viu nada. Normalmente são seres humanoides como nós, assim, não tem essa aparência, nem são pequenininhos, nem nada. Isso aí foram 2 casos que aconteceram, 2 ou 3 casos. E eu não sei de onde eu tirei isso. Ela sempre falava isso para mim. Eu, naquele momento, olhei para ela e falei assim, eles vão dominar esse planeta todo. Ela falou assim, como? Eu falei, eles vão ser reconhecidos por toda a ufologia. É como se eu soubesse que havia um projeto ou algo que estaria impactando tanto o meio ufológico e o planeta, que hoje em dia todo mundo usa o quê como símbolo da ufologia? É o rosto do Grey, né? Seja no anel, seja no pingente, seja no boné, na camiseta, na estampa, todo mundo usa, no planeta todo, né? Virou o símbolo de ET, né? Aquele formato de rosto do Grey. E eu não sei de onde eu tirei isso. Bom, passado um tempo, viramos amigos, né? Eu falei para ela que eu ia fazer um acampamento, ia fazer uma espécie de uma vigília.
Eu já vi que pelo tempo que eu estou contando aqui, estou vendo que não vai dar tempo de eu falar tudo. E nesse acampamento, eu tive um outro contato. Aí eu já estava com outro amigo meu, que era um grande paranormal, e foi muito interessante. Só vou contar esse detalhe que acho que é importante. Esse meu amigo chamado Helder, quando eu fui apresentado a ele por um outro amigo em comum nosso, um amigo nosso que era militar, eu tinha 17 anos e Helder tinha 16 naquela época. Só que a gente não se deu bem num primeiro momento, porque o Helder era muito espiritualista. Ele vinha da IEV, né? E eu, que é uma entidade espiritualista, Verdade Eterna. E eu vinha de uma linha muito física da ufologia, porque eu não acreditava nem em Deus. Eu era ateu completo, discutia, daquele tipo de ateu mesmo que discute, coloca contra a parede, quer prova, aquela coisa. E ele vinha de um outro processo todo paranormal, todo espiritualizado. Só que acabou que nesse meio tempo nós viramos como se fossem irmãos. Foi uma coisa incrível que aconteceu. Ele começou a sonhar com extraterrestres, que era uma coisa que ele não gostava, a princípio também. E eu comecei a ter experiências espirituais, vamos chamar assim, né, que me levou a pensar ou repensar na minha posição. Um determinado momento, nós tínhamos marcado na minha casa de nos encontrar, eu, ele e esse amigo nosso que nos apresentou. Esse amigo nosso fazia CPOR para tenente do Exército aqui no Rio de Janeiro na época. O Helder, ele era muito afobado, muito agitado, ele era muito dinâmico. E ele chegou antes do horário, como ele sempre fazia. Marcava às 8, ele chegava às 7h30. Então ele chegou antes do horário. Aí eu falei, entrou lá no apartamento, lá em casa, falei, entra aí, mano, Helder. Meus pais estavam viajando, ele entrou, aí, bom, o Nelson ainda não chegou, que era esse outro amigo, né? Vamos lá para dentro, vamos lá no meu quarto, que a gente tem uma visão bonita do céu. Aí eu abri a janela toda, um janelão enorme, né? Falei, vamos deixar a porta aqui aberta, né? Mas não vão acender a luz, não, porque a gente vê o céu melhor e tal. Tocar a campainha, eu vou lá atendo para o Nelson. E ficamos lá, um de frente para o outro. Eu encostei no parapeito da janela, com esse lado do meu rosto esquerdo para fora da janela, e ele de frente para mim, ao contrário, com o lado direito dele. Em determinado momento, foi uma luz, mas uma luz tão forte, parecia um flash gigante de câmera. Pá, né? Lógico que não fez esse ruído, não fez ruído nenhum. E eu me assustei com aquilo, ele também falou, o que foi isso? O que foi isso? Aí a gente olhou para o céu, foi a primeira coisa que a gente fez, foi olhar para o céu. Não vimos nada. Olhamos para frente, o meu apartamento era devassado, não tinha edifício perto, nada. E eu ainda me pendurei, olhei para ver se era algum vizinho maluco batendo foto, sei lá, ou de cima. Não tinha absolutamente nada, né? Nesse meio tempo, no Zoom, toca a campainha, eu falei, ô Helder, fica aí que eu vou, deve ser o Nelson, vou abrir lá para ele. E eu fui abrir. Quando eu abro a porta, ele olha para mim e diz o seguinte, só podia ser paulista mesmo. Eu falei, cara, que é isso? Já fica com gozação comigo? Não, você vai à praia e toma sol só de um lado? Tá ridículo, falou assim para mim. Eu falei, como praia, cara? Nem à praia eu fui. Ah, claro que você foi. Tomou sol só de um lado. Eu falei, não é possível. Não. Nisso vem o Helder, de lá de dentro, fala, é outro maluco aí. Tomar sol também só de um lado. Ou seja, quando a gente correu para o banheiro para ver no espelho, eu estava com um lado esquerdo meu, que estava para a janela, queimado. Mas queimado mesmo, né? Pouco queimado, era muito, estava bicolor o meu rosto. E o Helder era a mesma coisa com o lado direito, que era o que estava virado para mim, o lado de fora da janela. Só que a gente não sentia arder, não tinha nenhuma ardência de queimadura, nada, mas estava como se fosse uma queimadura mesmo, cada um com a sua. A partir daí, o Helder começou a ter certas coisas de paranormalidade a mais, eu também, e começamos a combinar um contato que era assim, foi uma coisa que veio à nossa mente, o Helder começou a sonhar com um ser, e esse ser que ele sonhava, quando ele acordava de manhã, por exemplo, se o Helder estava na cama, ele acordava na sala sentado no sofá. Eu, por exemplo, se eu estava com uma corrente de metal no pescoço, que eu usava na época, uma correntinha de metal no pescoço, e que não passava pelo meu pescoço, eu tinha que abrir realmente para colocar, quer dizer, não passava pela minha cabeça.
Eu acordava no dia seguinte em outro lugar e aquela corrente fechada, fora de mim, jogada no chão. E coisas começaram a acontecer, muitas coisas. Até que nós decidimos acampar num lugar chamado Cafubá. Esse acampamento tem várias histórias, eu não vou ter tempo aqui para contar. Eu não estou chegando. Olha, eu estou falando de 1978. Nós estamos em 2022. Se eu for contar tudo em detalhe, eu estou pulando. Não há possibilidade, entendeu? E lá nós tivemos um encontro com esse ser que aparecia nos sonhos do Helder, né? Ele nos recepcionou. Nós estivemos dentro de uma nave que pousou próximo aonde a gente... Quer dizer, próximo, relativamente próximo onde a gente estava. E eu e o Helder ficamos dentro dessa nave mais ou menos entre 11 horas da noite até as 5 da manhã. Ficamos 6 horas lá dentro. Quando nós voltamos dessa experiência, que eu não vou ter tempo de contar aqui, era uma comandante, todos eles eram iguais, muito parecidos. Só ela de mulher e só ela diferenciada. Quando ela surgiu dentro da nave, ela simplesmente se projetou, ela não saiu de um lugar andando, ela apareceu, vamos dizer assim. Tá? O Helder tomou um susto tão grande porque ela era uma mulher muito bonita, 1,90 m de altura, olhos azuis oblíquos, cabelo cor de trigo, meio cacheado até a cintura, usava uma roupa toda azul clara, azul bebê, né? Azul claro, colada assim, um macacão. Ela tinha uma espécie de como se fosse um manto, mas não era um manto, era uma capa, eu não sei dizer para você. E do peito dela jorrava uma luz que ficava difícil até olhar, era muito difícil. E ela era muito branca, parecia uma porcelana, mas era muito bonita, muito bonita. E ela veio até nós, se dirigiu até nós, a gente viu que ela era a única, assim, e ela falava com eles em outro idioma, que a gente não entendia, e eles obedeciam. Então eu cheguei à conclusão que ela era comandante daquele local, porque ela mandava em tudo, então era ela. Mas quando o Helder viu, com toda aquela bagagem espiritualista ou religiosa que ele tinha, a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar aos pés dela e começar a chorar. Ela imediatamente deu... Eu não fiz isso, eu não tive esse comportamento. Ela imediatamente deu a mão a ele, levantou ele, não deixou. Né? Depois, eu conversando com ele algum tempo depois, ele falou, cara, a gente estava na frente de Nossa Senhora. Eu falei, que Nossa Senhora, rapaz? Nossa Senhora. Como de fato não era, mas com a bagagem religiosa dele, aquilo para ele foi muito impactante, muito forte. Bom, muitas coisas aconteceram, que não vai dar tempo aqui, mas o interessante é contar um ponto. Quando nós voltamos para o acampamento, que eles nos levaram de volta, eu fui em cima de um objeto, tipo tapete mágico, só que era um círculo, né? Era um círculo, que tinha mais ou menos uns 4 dedos de espessura, e o Helder também em outro, né? Eu com um camarada e o Helder com outro. Aquilo não tinha nenhum lugar para segurar, não tinha controle, não tinha luzinha, não tinha nada. Mas você subia naquilo, você não sentia o atrito do ar, você não se desequilibrava, né? E aquilo voava a altura de meio metro, mais ou menos. Nós voltamos assim, não foi andando nem nada. E eles pousaram bem próximo de onde a gente estava, bem próximo mesmo, metros. Só que num gramado que tinha ali do lado. Eles pousaram ali, nós saímos, nos despedimos e tal. Bom, enfim. As marcas daqueles objetos, desculpa, ficaram queimadas no gramado. Só que na noite anterior, como eu tinha usado o filme para várias tentativas de fotografar a aparição de OVNI e não aconteceu, não consegui, porque a câmera fotográfica batia sozinha. Foram muitas coisas que aconteceram. Ficaram 2 marcas. Eu peguei e desenhei aquelas marcas, eu não tinha como fotografar. Ok. Muitos anos se passaram. Aí eu vou fazer um link. Eu fui fazer um programa a convite da Irene na TV Manchete, aqui no Rio de Janeiro, na época. E lá eu encontro um rapaz, também contatado, estava lançando um livro, que se chama Ergon, ou Ergon. E saímos dali depois do programa. Ele tinha um amigo próximo à minha casa, que eu morava no mesmo bairro da TV Manchete, e falou, vamos andando? Eu falei, vamos andando.
Eu vou na casa de um amigo meu ali na rua tal. Falei, pô, eu conheço. Falou, quer ir lá comigo? Vamos. Aí fomos batendo papo. Quando ele me mostrou o livro dele, eu falei, com quem é que você tem contato? Ele falou, eu tenho contato com o Comando Astar. Falei, que interessante. Mas como é que é isso? Aí começou a contar para mim algumas coisas do livro. Inclusive me deu um livro de presente, né? Chamava Projeto Evacuação Mundial, era o nome do livro, o título. Quando eu virei a contracapa do livro, tinha um símbolo. Ele falou, isso é um símbolo. Eu olhei o símbolo, era justamente o que tinha ficado queimado no gramado. O desenho era exatamente o que havia ficado queimado no gramado com aqueles objetos. E aí eu comecei a juntar, a fazer os links. Até que eu acabei num grupo, vou saltar o tempo novamente, que nós não vamos ter tempo, um grupo que lidava com o Comando Astar. Então, em um determinado momento, eu tive a oportunidade de ver algumas coisas bastante interessantes. E eles me presentearam com uma fita. Um dia de manhã eu estou em casa, toco o telefone, minha mãe me acorda, telefone para você. Eu falei, caramba, essa hora. Levantei, atendi. E aí a minha amiga, que comandava esse grupo, enfim, que dirigia, a Noêmia, falou assim para mim, olha, tem uma fita aqui para você, cara, deixaram aqui para você. Falaram que é para entregar na tua mão, só para você, tá? Eu não sei o que é, mas disseram que num primeiro momento você não vai saber, mas que depois, alguma hora, você vai saber o que é. Falei, pô, interessante. Você pode vir aqui? Que horas? Eu falei, agora. Tomei um banho rapidamente, fui para Copacabana, onde ela morava, e escutei a fita ali umas 10 vezes. Aí ele trouxe para casa, tá? Hoje em dia eu tenho ela digitalizada, tal. E eram eles conversando no idioma deles, né, do comando. Inclusive tem uma saudação falando bem claro, Astar, tal, não sei o que. Tal. E eu recebi aquilo e a partir daí minha vida aí não parou mais, né? Aí contato atrás de contato, atrás de contato, muitas modificações, fiquei sabendo de um monte de coisa, passei por um outro comando, eu vi coisas incríveis, coisas assim que, uma vez falando com um camarada que é contratado, pesquisador, escritor, lá de Santos, me fugiu o nome dele agora, eu fiz até uma live com ele, inclusive. Ele falou assim, pô, a tua história, Marco, parece até aquele seriado Stranger Things, né, que está passando agora até a 4ª temporada na Netflix, que a garotada passa por fenômenos e fenômenos. Falei, pois é, eu passei por fenômenos incríveis, naves impressionantes, entendeu? Contatos fantásticos, informações espetaculares, aprendi 2 idiomas. Depois eu fiquei sabendo de onde eles eram, os primeiros que contataram comigo. O meu primeiro contato com o Grey também foi espetacular, dentro do meu quarto, né? Foi uma coisa assim inesperada para mim. E aí eles passaram a fazer parte da minha vida também, né? Aí eu aprendi como eles eram fabricados, né? Porque robôs biológicos e de que forma funcionam. Eu tenho tudo isso descrito, tudo. É muita coisa, gente. Então eu peço desculpa não poder contar em detalhes. Eu estou fazendo só um enorme esforço para fazer um resumo mínimo de muito detalhe, entendeu? De coisas que eu passei incríveis, de portais, de modificação física do corpo, de tempo zero, entendeu? De troca de tempo, muita coisa que a minha esposa participou junto comigo, inclusive. Até que culminou, inclusive, com a visita. Eu estava em Cabo Frio nunca imaginei isso na minha vida, e ele não que ele se denominou, mas ele apareceu para mim de uma maneira muito estranha, de madrugada, e quando eu olhei para aquilo, ele falou assim, não abre os olhos, fecha os olhos. Eu fechei os olhos, mas continuei enxergando, normal. Ele falou, eu sou aquilo que vocês chamam de anjo. O meu nome é tal, deu o nome dele, falou, não se preocupe, não tenha medo.
Primeira coisa que ele falou, não tenha medo. Ele chegou e falou, não tenha medo, eu sou o que vocês chamam de anjo. Meu nome é tal, eu vou te mostrar algumas coisas. E, de fato, ele mostrou muitas coisas para mim. Então, quer dizer, é muito estranho, né? Eu resolvi falar isso, eu fiquei muito tempo sem contar essas histórias, né? A própria Irene levou um bom tempo para saber sobre eu e o Helder fizemos um pacto, né, para não falar para ninguém, porque a gente não queria ser ridicularizado, e aquilo ficou acontecendo. Era todo dia, todos os dias aconteciam coisas com a gente. Não tinha folga. O ano de 78, 79 e 80 foram 3 anos seguidos de muita coisa, né? Coisas que causaram, inclusive, uma síndrome do pânico que eu tive depois. Por outro lado, foi bom porque eu passei por baterias de exame até na Marinha e nunca deu nada. Depois vieram as canalizações com o meu amigo Harian, eu chamo de Harian, né? Que me auxilia até hoje. Quer dizer, hoje eu digo que eu tenho 2 anjos da guarda, o que apareceu para mim e o Harian, né? Porque antigamente muitas pessoas viam o Harian. Minha irmã tomou um susto, uma atriz da Globo tomou um susto uma vez que a Irene me convidou para uma reunião na casa do Carlos Manga, famoso diretor Carlos Manga, né? O filho dele, na época, era muito ligado com a Irene e a ufologia e tal. E foi uma coisa muito interessante. Depois eu passei junto com a Bianca e a falecida Bianca, né? Infelizmente, nossa amiga, e o marido dela da época, em relação ao Carran, tal, o ser que ela tinha contato. E foram muitas coisas, gente. São muitas histórias, muitas aparições, filmagens, fotografia, até que também. E eu tenho uma foto muito legal. Eu tenho uma foto eu fui fazer um trabalho num acampamento ufológico. Eu fui para ver qual era, né? E até me aconselharam a não ir. Não, não vai não, tal. Eu nem sei quem era, porque foram e-mails anônimos, escrito assim, Astachan. Acho que era para chamar atenção mesmo, né? Eu abri o e-mail na época. Isso em 2001, 2002, por aí. Eu tenho esses e-mails aqui comigo. Nós somos um grupo, Marco, nós sabemos quem é você. Você é uma pessoa séria, uma pessoa tal. Não vá nesse encontro, não vá, não sei o quê. Aconselhamos a você a não ir. Porque não sei o quê. Aí eu comecei a falar com eles, mas, poxa, eu tenho o direito de ir, eu quero ver como é que é. Você tem o direito, mas não vá, não sei o quê, você é um camarada. Eu quis ir. O fato é que eu quis ir. E eu fui. E lá eu encontrei uma pessoa. E essa pessoa virou um amigo, né? Nós estávamos no meio do mato. E eu pude fotografá-la, pedi para que fotografassem eu com ele, com esse meu amigo. Aparentemente uma pessoa normal, né? Muito calado, tal, na dele, quieto, quase não falava, mas aparentemente normal. Pegando o livro daqueles primeiros que saíram na Alemanha com o retrato falado do Astacheran. E aí, modificando o cabelo, eu coloquei um do lado do outro, coloquei a imagem que eu tinha, a foto dele, desse camarada. Gente, ele foi o modelo para aquela capa. Só o cabelo estava diferente, a posição do cabelo. É impressionante. Quando eu mostrei isso há um tempo atrás para um amigo meu, porque eu não fico mostrando isso na internet porque é complicado. E meu amigo se assustou, né? Eu tenho a intenção de mostrar isso no evento lá em Cuiabá. Não sei, vamos ver. Porque é impressionante. Falei, meu Deus, como é que pode? Se tinha alguém que podia ser modelo para aquele desenho, aquele retrato falado da capa daquele livro, que eu tenho aqui, né, um exemplar, era ele. Porque é muito igual. É muito igual. Entendeu? E era uma pessoa de carne e osso, não falava quase com ninguém, estava num local que estava sendo pesquisado, eu sei que tinha muita gente ali.
Fora coisas também que depois eu tive com essa coisa de chamados homens de preto, ou coisa parecida, tal. A minha história é muito longa, eu estou vendo que nós estamos com 56 minutos já, né, de tempo aqui. Então é o seguinte, eu vou encerrar por aqui, e se alguém quiser perguntar alguma coisa e houver tempo, a gente responde, se não responde depois de alguma forma, não tem problema. Mas, novamente, eu agradeço, mas não tem como a gente falar muita coisa, o tempo não permite. Nós é que agradecemos. A gente é que agradece você compartilhar. É um resumo, como você disse, porque são décadas aí, né? Olha, Paulo Santos chegando aí também para contribuir aí com a gente. Boa tarde, Paulinho. E o Paulo é o coordenador de intercâmbio da Unicósmica. O Cabral, olha, inúmeras perguntas a gente teria, mas eu acho que, talvez pelo tempo também, a gente também vai resumir as perguntas. Cabral, como você vê o atual momento planetário e o que é que esses seres com quem você se comunica falam para você sobre o momento que a gente está vivendo agora? Olha, 2018, eu fui procurado por um amigo do espaço que me possibilitou o que a gente aprendia a chamar dessa forma, com essa terminologia, com outro amigo meu também, que é uma viagem psico-holográfica, onde eles têm condição de me levar num tempo futuro, passado ou presente, de outro momento, e me mostrar em loco, como se eu estivesse lá. Você se sente realmente no local, não tem como não sentir. Se você estiver perto de uma parede e você botar a mão, você sente a parede, a temperatura, enfim, você fala com as pessoas. Não é uma coisa que você fica numa tela olhando o que está acontecendo só e... Não é isso. E não sei como isso acontece, tá? E ele me levou numa madrugada em 2018 e ele me explicou, ele falou, eu sei que você vai esquecer muita coisa do que você está vendo aqui, mas eu quero que você guarde uma coisa. E eu vou fazer uma coisa para que o teu cérebro, para a tua mente, guarde isso. Eu falei, tá bom. E ele chegou bem perto de mim, botou os dedos assim, fez assim, ó. E falou 3 vezes, 4 anos, 4 anos, 4 anos. Eu falei, 4 anos, ok. Voltando dessa viagem psicolográfica, eu projetei o tempo, obviamente, calculei 4 anos, 2018, 2022. Estamos no tal 4º ano que ele tanto falou. E muita coisa está acontecendo para mim e no mundo. Entre outras coisas, essa guerra da Ucrânia. Na minha vida, se eu for contar aqui, coisas incríveis, verdadeiras bênçãos, mas bênçãos grandes e generosas. Não pense em coisa pequena, pense em coisa muito grande. Estão acontecendo na minha vida, coisas que eu não esperava, até porque a minha intenção era parar com a ufologia, né? Não com os contatos, mas assim com o meio ufológico. Muito fuxico, muita discussão, muita briguinha, muito ego, muita coisa. Eu falei, eu vou me afastar de tudo isso, não quero mais. Vou continuar com os meus contatos, obviamente, que isso aí... Que nem eu falei uma vez para um deles assim, ó, eu vou largar isso tudo. Ele falou, pode tentar, mas está no teu sangue. Você não vai conseguir. Né? E aí eu queria largar, mas aí começou... Quando eu pensei nisso, porque eu só falava isso com a minha esposa. Sou eu e minha esposa aqui em casa. Não falei isso para ninguém, pensei. E falei para ela. Em determinado momento, entra na minha vida uma pessoa cuja mãe tem um contato com um ser espiritual que chega para ela e diz assim, olha, fulano de tal, parará, arará, tá querendo largar a ufologia, ele não pode porque ele tem um trabalho, tererê, tarará. O filho dela liga para ela e fala, mãe, eu tô querendo fazer uma coisa. Ela fala, o que é? Eu tô querendo ajudar dar uma força lá para o Marco Cabral. Eu tô querendo, sei lá, auxiliar ele de alguma forma. O que você acha? Ela falou, bom, o mestre falou ontem comigo a mesma coisa. Então, é uma confirmação. Exatamente o que você tem que fazer.
E de lá para cá, fazem 3 meses isso, é o que tem acontecido. E só por isso, e por eventos como esse aqui, como o Petit, por exemplo, que são coisas, né? Como seria o do Paulo Iannuzzi, do meu querido amigo, que eu gosto demais dele, são coisas que eu não largo esse meio ufológico por essa parte. Porque quando a gente abre a internet e vê comentários e fofocas e briguinhas e ego, dá vontade de falar assim, já fiz a minha parte, já foi bom, tá tudo certo, vou ficar por aqui, vou me aposentar e tá bom. Mas sempre que eu tento fazer isso, acontece alguma coisa, eu não consigo sair desse meio, vamos dizer assim, eu não consigo. Sempre André, acontece. quando E você aí, diz assim, já fiz minha parte, né? Você estava falando assim, o que você acha assim, que seria o que, tipo uma missão que você recebeu? Por que é, certamente você já se fez essas aí é perguntas. complicado falar, porque são coisas que muita gente não vai acreditar, então fica complicado, né? Uhum. Mas hoje eu tenho uma A nítida visão de tudo isso. visão, né? Sobre por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, quem realmente eu sou. Não que eu não seja o Marco Cabral, estou aqui, sou o Marco Cabral, claro. Qual a tua missão, né, com o Fogo de Vida? Não digo Com missão, esses mas seres? para o meu Tua trabalho, tarefa, tua para tarefa. quê, por quê, entendeu? Em prol de quê, esse tipo de coisa. Existe uma mudança interna, não digo física, estou falando de consciência, né? Comigo, que eu acabei chamando isso de fusão, né? Foi a palavra que eles passaram para mim, né? Que é uma espécie de fusão de consciência, né? Quando as consciências se fundem, né? Por uma única coisa. Então, é um processo que eu estou passando, né? Falaram que esse é meu último trabalho aqui, só volto para cá se eu quiser. Ainda me deram essa, essa colher de Que chá. legal. É verdade? Não é verdade? Não sei. Eu estou só Uhum. repetindo, gente, o que falaram para mim. Eu não estou inventando isso da minha cabeça para ser melhor ou pior do que ninguém, Eu te né? entendo. A gente Mas entende. eu estou repetindo, estou sendo aqui o mais sincero possível com vocês, que eu não posso fugir de ser sincero com a minha verdade, né? Com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu ouvi. Se isso vai se realizar ou não é uma outra questão, mas eu estou sendo sincero com vocês. Então, eu tive esse tipo de colocação para mim. Não foi um comando só, não foi um comandante só, não foi só um ser, entendeu? Não foi só um tipo, uma única origem. Ao longo dos anos, esses anos todos, são mais de 50 anos, mais de meio século, passando por coisas, é muita coisa que eu passei, entendeu? Então, é isso. Eu tenho noção, sim, de como isso está atrelado a outras coisas, inclusive coisas espirituais, né? Não é somente a coisa ufológica. Hoje eu tenho uma consciência muito mais ampla, obviamente, do que a que eu tinha, né? Aprendi muito, aprendi na base da experiência da pancada, mas aprendi. Eu vi que a nossa parte como espírito, como origem, como espiritualidade, é muito maior que tudo isso, né? Ela tem uma abrangência e uma maneira de ser muito diferente daquilo que a gente acredita, inclusive, né? É o que eu falo Isso. sempre. O que a gente entende por espiritualidade, ou que a gente chama de espiritualidade, eles também têm a espiritualidade, só que eles têm um entendimento muito diferenciado do nosso. Eles têm um alcance muito mais profundo, muito mais diferenciado, né, do que a gente coloca como espiritualidade, porque a gente tem mania de colocar em caixinha, né? Tudo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tal. Aqui não. Aí começa a brigar esse aqui com esse aqui, porque eu tô certo, não, quem está com a verdade sou eu, porque aí começam as brigas, né? Eles não têm esse tipo de necessidade de discussão, porque é uma verdade única. A espiritualidade é uma coisa única para eles, né? É difícil de explicar e difícil de entender também, né? Porque a gente estando na consciência que a gente está, no patamar de consciência que a gente está, é muito difícil entender. Por mais que eles queiram explicar, por mais que eles simplifiquem
como Jesus fazia, né? Por exemplo, quando esteve aqui, quando o mestre esteve aqui e falava por parábolas, e para que a gente, para que o povo entendesse o que ele queria dizer, mesmo assim não entenderam, né? Então, quer dizer, é difícil, muito difícil, porque a obrigação nossa, esse é o nosso trabalho, é elevar a nossa consciência. É a única forma que temos de realmente, agora falando do tema central desse encontro, a única forma real, verdadeira e definitiva, né, porque encontros existem, assim, né, definitiva do ser humano terrestre, né, de entrar para essa unidade cósmica, é com a elevação da consciência. Não tem outra forma. Não há outra forma. Não adianta fazer a nave mais moderna do mundo, não adianta nada. Se você não tiver uma elevação de consciência, não adianta. Por isso que eu acho que a humanidade, nesse momento, voltando à pergunta lá do começo, há pouco tempo atrás que você me fez, não tem condição. Basta pegar um jornal, quer dizer, hoje nem jornal tem mais, né? Tudo eletrônico. Basta entrar na internet, basta ligar uma televisão, qualquer canal. Antigamente é assim, não vejo aquele canal, porque aquele canal, nossa, só fala... Não. Hoje, qualquer canal. Qualquer um. Você coloca qualquer telejornal, você vai ver a mesma notícia, e todos eles dando ênfase no mesmo ponto. Aquilo, se ela... É uma coisa tão terrível o que o ser humano, o que está acontecendo com o ser humano, que a sensação que eu tenho é que a gente regrediu, né? A gente não evoluiu. Eu estou falando em termos de consciência, né? Não estou falando em termos de vida, nem de medicina. Tecnologia, né? Avançamos não tecnologicamente, mas a consciência está lá atrás. Mas, infelizmente, quando fala assim, o contato, mas quando é que vai ter um contato para todo mundo? Eu falo assim, quando todo mundo tiver um padrão de consciência mínimo necessário para esse contato acontecer. Não adianta, porque cada um tem um nível de consciência diferente. E a gente vê, pelo andar da carruagem, como se dizia antigamente, a gente vê o nível de consciência que o ser humano está ficando, entendeu? A polarização das coisas. Está muito difícil viver numa sociedade coerente, né? Coisas que eles já ultrapassaram. Eles sabem o que é isso. Porém, infelizmente, essa é a chave que abre a porta para se fazer parte da comunidade cósmica. E isso não depende de você ter um professor, não, isso depende da sua consciência. É um trabalho seu, somente seu, e não é transferível, entendeu? Não adianta. Então, se cada um não fizer a sua parte, não tem como, não há possibilidade. E eles cada um caminhando. E eles não tem como, entendeu? O máximo que vai fazer é aparecer para um, aparecer para outro, e um fotografa, outro filma, mas e daí? Isso não leva a nada, né? Isso é só mera curiosidade. É bonito? Sem dúvida, é bonito. Toda vez que eu vejo é lindo, maravilhoso. Mas é só curiosidade, não é a essência, não é o que é necessário. Bom. Você, Cabral, muito obrigado. Você respondeu aí já a pergunta do Dinho Nunes também. Ele perguntou sobre uma orientação desses seres para esses dias tão violentos da humanidade. Você acaba de responder aí. Sai dessa faixa. Sai dessa faixa de vibração. Sai dessa faixa de negatividade. Não se alimente psicologicamente, espiritualmente, etc., com esse tipo de alimento. Não deixe que a estrutura do planeta, a estrutura psíquica do planeta, vamos dizer assim, não do próprio planeta. Quando eu falo planeta, eu não estou falando do planeta. O planeta é maravilhoso. Estou falando da sociedade, de quem comanda, né, das forças que estão comandando, dando ordem hoje em dia no planeta. Não deixe que eles coloquem goela abaixo um alimento estragado para você passar mal. Quando eu falo alimento, esse alimento pode ser uma palavra, pode ser o que você vê, que você ouve, que você aprende, fake news, problemas, e problemas, e a sua mente vai congelando, e você não se deixe prender por isso. Não caia nessa armadilha. Isso é uma armadilha muito bem engendrada, isso não é por acaso. Tá? Tudo que está acontecendo no planeta não é por acaso. Não é por acaso. Nós temos uma batalha, né?
E cada um que se determinar a ser um guerreiro nessa batalha vai passar por coisas difíceis, mas vai ter o seu galardão, suas coisas boas, entendeu? Então, vamos seguir em frente e não deixa o medo dominar, não deixa o ego dominar. Vamos ser nós, simples, da maneira mais simples possível. E falar de uma maneira simples, entendeu? Para que todos entendam, para que as pessoas possam assimilar. Às vezes, uma palavra nossa, uma pequena palavra, salva alguém. Isso é muito importante. Beleza, super obrigada. Paulo Santos quer perguntar alguma coisa? Daqui a pouquinho a gente tem que encerrar, que a doutora Gilda está aí já. Tá bom. Né, Marcos, uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar com você. Prazer enorme, Paulo. Ana Santos, Cícia. O Marco, veja, na área de pesquisa, nós temos 2 grandes desafios no que se refere ao contato com civilizações de outros planetas. O primeiro desafio é fenomenológico. Por quê? O que é que ocorre? A gente sabe que esses seres, eles têm um desenvolvimento, inclusive a velocidade deles, porque eles utilizam a velocidade acima da velocidade da luz. Isso, dentro da fenomenologia, dificulta observá-los. Porque na medida em que a velocidade de um determinado objeto aumenta, o seu grau de percepção dos nossos órgãos de sentidos se tornam basicamente sem condições de observar. Então, isso é um ponto indiscutível. Veja, todo mundo quer o contato com esses seres. Mas para esses seres nos contatar, eles têm que reduzir a velocidade deles e descer no nosso nível. Ora, se a nossa civilização é tão precária e eles fazem esse esforço, isso significa que nós temos pouco a ganhar com isso. Muito pelo contrário, eles também têm mais a perder com isso. Porque, a rigor, ele tem que se baixar para chegar até nós. Claro, são seres que têm humildade, que teriam a capacidade disso. Mas, certamente, ele não pode ficar na nossa frequência, porque seria um retrocesso no seu processo de evolução. Então, isso aqui, eu diria, que é um problema fenomenológico que nos dá uma perspectiva diferenciada. Que perspectiva é essa? Como nós temos que aumentar a nossa velocidade de tal forma que nós possamos ir a eles, em vez de ser o contrário. Porque se isso ocorrer, certamente a humanidade dará um passo significativo e certamente essa convivência cósmica será consolidada no mesmo nível de patamar que eles se encontram. Então, esse é o primeiro problema que eu diria é fenomenológico. Ao mesmo tempo que o ambiente ufológico clama para um contato direto nesse plano, é uma perda para a humanidade. Porque a humanidade deveria ir para o plano deles. Então, isso é um problema a ser discutido dentro do ambiente de pesquisa, na fenomenologia, e que nos traz uma necessidade de repensar o que nós estamos querendo de um contato com essas civilizações. E o segundo problema é um problema ético. Ora, a ética grega ela é extremamente clara. A ética ela se fundamenta numa perspectiva de que nosso comportamento deva gerar um bem coletivo. Ora, esses contatos com essas civilizações não podem se resumir em contatos pessoais. Esses contatos com essas civilizações devem se transformar naqueles que têm esse contato, ou qualquer outro tipo semelhante, como pessoas ativistas para o bem comum. Então, veja, esses 2 problemas aqui expostos para você e para os cosmonautas nos dá um convite muito especial. Primeiro, como nós podemos preparar a humanidade para que ela dê um salto, para que a gente chegue no nível deles. E segundo, como nós vamos desenvolver uma ética coletiva que transcende agora uma preocupação não só com o planeta Terra, mas um intercâmbio com essas civilizações dos quais deveria servir acordos, não é? Já que a gente tem acordos internacionais, nós vamos ter que fazer acordos interplanetários de convivência. Eu queria trazer essas 2 perspectivas para o nosso momento aqui de reflexão. Da mesma maneira que foi difícil para o Cristo levar o conhecimento que ele trouxe, ele precisou dos apóstolos. O contato maior dele e o conhecimento maior, a convivência maior, foram com os apóstolos, né? Que, na verdade, não foram 12, foram até mais, né?
Mas ele precisou dessas pessoas, de plantar, vamos chamar, essas pessoas aqui, para que elas levassem. Tanto é que ele, na época dele, falou da maneira dele, ele falou, ide e levai a palavra, quer dizer, ide e fala para os outros, ensina, né? E aí o Paulo foi para um lado, o Paulo, inclusive, nem era da época dele, foi depois, o Saulo que se transformou em Paulo apóstolo, e assim cada um fez, né? Pedro foi para um lado, o Tiago para outro, o Marcos, enfim. Eles se dividiram no mundo, né, da época para levar a palavra. Eu acho que mais ou menos é isso, exatamente o que você falou. Mas para que você entenda a linguagem do outro, é necessário que você mude a sua frequência. Quando eu falo frequência, eu estou falando de metanoia, estou falando de mudança de mentalidade, como dizem os gregos, a palavra metanoia. Enquanto você não tiver essa mudança de mente, de maneira de agir, de pensar, de ver, e de poder enxergar o outro lado da parede, do muro, fica muito difícil. Enquanto você estiver sendo distraído e se entregar para essa distração através do ego, da necessidade, seja o que for, ao que o mundo oferece, e não é pouca coisa, é muita, e muitas maravilhosas, né? Não posso dizer ao contrário, porque senão ninguém teria essa vontade. Enquanto você não precisa, não é que precise virar um monge, mas você precisa ter uma consciência diferente. Você não precisa virar um monge, olha, eu não como mais carne, eu não falo mais isso, não há necessidade de virar um monge, entre aspas. Mas você tem que ter uma consciência diferente. Quanto à visão nossa, o espectro de visão nossa é muito curto, de luminosidade, de luz. Basta eles mudarem esse espectro, a gente não enxerga. Eu tenho visto gravações, há pouco tempo, eu ganhei uma câmera de infravermelho para filmar, e você capta naves passando. Você não vê a olho nu. Não adianta botar uma câmera com a lente zoom, a melhor do mundo. Não capta. Não adianta. Eles estão numa outra faixa de frequência. Você não vê. Então, ele pode estar do teu lado, uma nave pode estar pousada, você está num local aí, parou seu carro num sítio, e a 100 metros de você pode ter uma nave pousada. Mas você não vê. Não interessa se é de dia, se é de noite, não importa. Você não vê, porque não está no espectro de visão que o olho humano consiga ver. É preciso que você desenvolva o teu interior, que tem um outro tipo de visão, de alcance, de frequência, de vibração, para que você enxergue aquilo, né? E o contato também existem assim. Existem contatos e contatos, né? Não é igual. Agora, sempre me perguntaram, mas por que é preciso para ser um contatado? Bom, primeiro isso, uma elevação interior sua e todo um trabalho que é seu, não é de ninguém, não vai pedir para ninguém fazer para você, porque não tem isso, não existe isso. Segundo, é uma vontade muito grande de se alcançar isso. E terceiro, há uma possibilidade de você que está encarnado aqui, vivendo aqui, ser, na realidade, um deles. E não ter essa consciência em virtude da perda de memória consciente que você sofre ao entrar nessa densidade aqui. É um risco que você corre, às vezes por uma necessidade de uma missão, de um trabalho. E aí, essas pessoas que são acompanhadas ao longo do tempo, ao longo da vida, elas são acompanhadas por quê? Porque eles lá têm consciência de quem essa pessoa encarnada aqui é. Só que essa pessoa encarnada aqui não tem a menor consciência. Pode ser que um dia ela volte a ter, pode ser que não. E se ela voltar a ter e passar nesse estreito, nesse caminho estreito, porque é um risco. Imagina, chegam para você e falam assim, o negócio é o seguinte, você vai para um planeta, só que é o seguinte, o planeta lá nós precisamos fazer isso, 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 nós precisamos de alguém presencialmente lá. Nós precisamos de alguém lá. Ok? Ok, bacana. Você se voluntaria aí? Você quer ir? Você, ciclano, né? Só que é o seguinte, você pode perder a memória e não recuperar mais. Nós vamos dar todo o suporte, apoio tecnológico, etc.,
o que seja, espiritual, não importa, ao longo da sua vivência lá. Mas não pense que você vai chegar lá e falar assim, poxa, eu sou um ET, então vamos ver o que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui no meu livrinho. Bom, primeiro passo, faça isso. Não é assim. Não tem isso. E você, despojado do seu ego, você fala, não, eu vou. Eu quero trabalhar nisso aí. Ou eu preciso trabalhar nisso aí. Eu faço questão de me voluntariar nisso aí. Ok. Então nós te prometemos isso, isso, isso. Perfeito. E você vem. Você nasce, você é acompanhado, até ter os seus contatos e, quem sabe, em determinado momento, retomar a consciência de quem você realmente é. Quando isso ocorre, você sofre um problema, porque você tem uma consciência humana que você criou aqui ao longo da tua existência e você tem uma consciência de outro plano, de outro local. E isso entra em choque. Existem choque de valores, de entendimento, que se cair em mãos erradas e, de repente, ser medicado com psicotrópicos ou outras coisas mais, complica totalmente o trabalho. Complica totalmente o trabalho deles. Né? E esse ser que está encarnado em trabalho aqui pode até se perder. Né? Então, os resgates, por isso que eu digo, o contatado é uma coisa, o abduzido é outra. Às vezes a abdução, o contatado sofre abdução, claro, pode por alguns motivos, não tem dúvida. Mas o abduzido somente, ele é abduzido para testes, para outras coisas, por outras origens, né? E ele não tem normalmente ele não tem esse vínculo maior, esse trabalho. Pode ser que tenha, e isso se desenvolva para tal. Mas se não for acompanhado, se isso ficou só num caso e ele não teve uma sequência evolutiva naquela história, ele foi só abduzido. O que não é ruim, dependendo da abdução. É até bom para o próprio abduzido. Mas não é o que faz ele um contatado. O que faz ele um contatado, eu falo isso há muitos anos, é o convívio que esse indivíduo tem com os seres ou com essa outra humanidade ao longo da sua vida. E esse é um contatado. Eu conheço alguns, mas conheço também alguns abduzidos que tiveram um caso de abdução, passaram por isso, e ficou ali. E eles contam sempre a mesma história. O que se torna mais fácil até. Porque no meu caso, por exemplo, eu não tenho tempo para contar tudo. Por quê? Porque amanhã já pode ter tido uma outra história, até acontecido alguma coisa hoje à noite, daqui a pouco. E aí? E aí já é mais uma coisa para botar lá e falar, não tenho. A coisa não cessa. Né? Ela é contínua. Né? Às vezes mais, às vezes menos, mas ela é contínua, ela não para. E ela é contínua e evolutiva. Ela não é sempre a mesma coisa. A pessoa fala assim, mas você continua. Não é igual. Não é igual. E nem sempre são os mesmos. É como se você mudasse de turma numa faculdade, você tem outros professores. De repente, alguns colegas iguais, outros colegas diferentes. E aí você... É um processo evolutivo. É um processo, não é um evento. A abdução pode ser um evento. O cara foi lá, foi abduzido, levaram, tiraram o sangue dele, ele chorou, ficou traumatizado, teve que tirar trauma, não sei o quê, com hipnose, etc. E ele vai lembrar sempre daquilo. Pode ter que aconteça uma coisa ou outra na vida dele, ou não, a partir dali, e fica nisso. Agora, o contatado não é um evento. Pode começar com um evento, mas ele não é um evento. Ele é um processo. E isso é uma relação estabelecida. Você cria uma relação com eles. Uma relação de confiança, de entendimento, de abertura, de possibilidades, de infinitas possibilidades. É muito bacana. É complicado, muito complicado. Não vou dizer que não seja. É complicado. É difícil conviver isso com as pessoas? É difícil. Muito. Tem gente que vai rir da tua cara? Não são. Tem gente que vai chamar de maluco? Muita gente. É o que eu sempre falo. Eu falei isso uma vez para o Petit, ele nunca mais esqueceu. Tem gente que vai chamar você de maluco? Por mim, tanto faz. O problema é o dia que eu achar que eu estou maluco. Aí
Aí sim, aí complica, né? Ai, Marco, que bacana. Olha, a doutora Gilda vai chegar aí, tá chegando, já está aqui na sala. Maravilha. Ela vai trazer muito disso aí que você falou, né, da questão do contatado e do Sim, abduzido. Ela vem trabalhando nisso há décadas, né, também, é uma das referências sim. mundiais. Mas a gente vai deixar aqui o convite para o Marco Cabral para uma outra oportunidade. Agora a gente vai fazer por temas, né, Cabral? Ah, Vamos fazer É, foi isso que eu estava pensando, Cássia, que o assunto que Cabral Tem muitos traz, pedidos ele aí tem que já. ser organizado por tema, porque ele tem uma O experiência vasta. Marco, Eu parabenizo, inclusive pela forma com que ele conta o caso, e você sente a veracidade, porque ele traz detalhes, uma obrigado, memória Ana. incrível, né? uma Foi assim, clareza, né? a clareza, exatamente. Então, Obrigado, eu acho que obrigado. isso é muito importante quando se trata de um contatado, a gente ouvir desta forma, né? Então, É, nós eu, não- vamos eu sempre me marcar policio muito, depois. eu me policio muito em relação à Aham, maneira com que eu falo, entende? Eu exatamente, acho que isso as é coisas têm que ser importante. explicadas de uma maneira muito clara, nada Isso, eu não entro em termos técnicos, eu prefiro ficar nessa condição de que todos possam me entender, e se tiverem alguma exatamente. dúvida e eu tiver a possibilidade e a capacidade de explicar, eu faço isso com a maior presteza, não tem o Usar a menor linguagem problema. do coração, né? Não é, É, Marcos? é. Usar a linguagem do coração é o Sim, que está sendo indicado agora, porque na própria unicósmica é esse o pensamento, e não ficar trazendo coisas, palavras que as pessoas não entendem. Está na hora exatamente. da gente falar com clareza É. para poder atingir o outro. Muito É isso que eu bom. pretendo fazer e é isso que eu tento Isso fazer. aí, Marco, está certíssimo. Então, Parabéns para você. Muito bom mesmo. Obrigado, muito obrigado. gente, é isso aí. Então, a gente deixa o convite para o Marco Cabral, quando ele puder, quando a agenda dele permitir. A gente Obrigado. está aqui, é o canal da Unicósmica, e vamos deixar aí também um convite para você que assistiu essa live, Revelações de um Contatado, é o livro do Cabral, está aí. E também o canal dele, né? Tem um canal no YouTube que a gente quer falar sobre esse canal, Visão Ufológica, é o Isso. canal do Cabral no YouTube. Muitas da experiência dele, da pesquisa dele, estão lá registrados e a gente vai acompanhando, e outras coisas que vão surgindo, né, Cabral? Sim. É lá que é o Em, seu em- em espaço. bre- em breve virão muitas novidades. Olha aí, então, o e-mail dele, marcocabral17@gmail.com. E eu gosto. Diga, Só para Cabral. corrigir, é Marco Cabral 7. 7, eu é que li 17, Não, certo. é porque o É Cabral o tem um L, L no final e é o parece o L número 1, né? plural. Parece um. Eu sou hipermetropia, aí as letras dançam, viu? Sim, eu entendo.